pessoa muito querida. E eu vou descrevê-la com música, que eu acho que é a melhor forma de descrever alguém que a gente tem no coração. Ela tem o vigor e a beleza e o ímpeto de um prelúdio de Villa-Lobos. Ou a suavidade de uma gavote, uma doce gavote como uma gaivota passeando pelo céu azul. Ou a delicadeza, então, de uma caixinha de música. Alguma coisa que a gente tem no coração e acalenta a vida. Assim, uma criatura especial que é uma dádiva de Deus, uma luz no caminho de todos e de todas. Eu gostaria de cumprimentar quem está assistindo esse vídeo e vou começar a contar um pouquinho de mim do começo, desde o meu nascimento. Eu nasci no dia 21 de abril de 1938, num dia ensolarado, às 12 horas e 23 minutos. Quando eu nasci, tinha já 2 irmãos mais velhos me esperando. Os 2 eram bem mais velhos que eu. Então, nasci em casa, como era costume naquela época. E meu pai era dentista, formado pela Universidade do Rio de Janeiro. E filho, por lado paterno, de família que veio para o Brasil nos anos de 1500 e se estabeleceram no Vale do Paraíba, e a minha mãe, não, e o meu pai, por lado de mãe, era filha de alemães com polonês. A minha mãe era filha de imigrantes italianos que vieram para o Brasil nos fins do século XIX e se radicaram lá em Pirangi, na região ali de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Depois, quando eu tinha 5 anos de idade, eu vim morar em Taubaté, porque minha família resolveu voltar para o estado de origem deles. Em Taubaté, eu fiz o meu primário no colégio estadual da cidade, e quando eu tinha 10 anos, mudei para Mogi das Cruzes, onde também eu fiz o meu colegial, o ginásio colegial e também o magistério, que hoje é chamado de magistério, que antigamente era normal. Também me formei lá. E depois disso acabei vindo para São Paulo, com 17 anos, e aqui estabeleci minhas raízes. Aqui eu fiz toda a minha formação,
casei, tive uma filha e toda a minha formação profissional foi toda feita aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas. E lá, quando eu fiz o concurso para entrar, me mandaram para a psiquiatria. Era a clínica psiquiátrica do Hospital das Clínicas naquela época e hoje é Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Lá eu trabalhei por 20 anos. Comecei trabalhando no setor de arquivo médico e estatística. Quando fizeram o Hospital Dia, eu fui para lá como encarregada do setor e só depois, bem mais tarde, eu fui para psicologia. Naquela época não tinha, nos anos 57, não tinha faculdade de psicologia em São Paulo. As faculdades só foram criadas, tanto a USP, quanto a PUC, quanto o SEDES foram criados nos anos 60. Lá no hospital é que realmente surgiu a minha vocação para fazer psicologia. No trato com os doentes, nas enfermarias, cuidando, às vezes, vendo não só os pacientes, mas suas famílias, vendo que muitas vezes eles não sabiam o que fazer com o seu doente, né? E eu, lá no meu serviço, eu tinha que sempre assistir às reuniões semanais, que eram nas quintas-feiras de manhã. As reuniões semanais dos médicos, onde eram apresentados estudos de caso, novos medicamentos que chegavam para serem utilizados, né? As pesquisas feitas lá dentro, os mestrados, os doutorados, as pessoas que vinham dar conferências, palestras, e eu tinha que estar lá sempre. Isso tudo foi fazendo crescer em mim a vontade de fazer psicologia. No ano de 1969, eu comecei a faculdade de psicologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas antes de entrar na faculdade, quando eu saí do hospital, em 77, eu fiz uma especialização em administração hospitalar, né? Aí, quando eu fui para a PUC trabalhar, eu fui trabalhar direto na clínica psicológica da PUC. Na clínica da PUC, inicialmente eu dava supervisão de psicoterapia num núcleo chamado psicoterapia centrada na relação. Aí, de lá, além disso, logo depois de, acho que 2, 3 anos, eu comecei a trabalhar na triagem, e é onde eu estou até hoje, né? Lá na PUC eu dava supervisão e também de 1997 até 2005, eu fiquei como diretora da clínica por 2 mandatos. E lá na clínica eu continuo ainda na triagem, dou supervisão também de triagem para os alunos que são aprimorandos e também eu estou dando aula agora de uma matéria que é baseada na minha tese de doutorado, que é a tese sobre transtorno do pânico, uma visão da psicossíntese. Bom, lá na faculdade, falando um pouco da época da direção, acho que é importante colocar, foi assim uma época muito importante para mim. Eu acho que nessa época eu desenvolvi bastante todo o movimento da clínica. Aumentei o número de serviços, como o Núcleo de Psicologia e Pesquisa em Informática, o LELU, que seria Laboratório de Luto, foi criado também como serviço, o serviço de deficientes visuais também, e muitos outros. Além disso, expandi bastante o atendimento da PUC para fora da clínica, para hospitais, creches, postos de saúde e diversos outros lugares, né? E hoje, além de dar aula dessa matéria sobre transtorno do pânico, sobre a visão da psicossíntese, eu também estou dando
aula não, é uma orientação de projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa é para alunos já de 4º ano que estão preparando o seu trabalho de conclusão de curso. Então, esse projeto, a gente dá supervisão em diversas linhas, em diversas modalidades, em diversas áreas, né? E depois, quando eles vão para o TCC, que eu já trabalhei muitos anos também em TCC, mas atualmente não estou trabalhando porque não está coincidindo com o meu horário de eletiva, né? Também é isso que eu tenho dado agora. Houve uma época que nós demos um núcleo de psicologia humanista e transpessoal, mas esse núcleo depois acabou, né? Porque os meus colegas 2 foram embora e a gente não pôde mais continuar com isso. Mas nessa área que eu tenho dado aula na faculdade. Aulas geralmente para 4º, 5º ano, supervisão também para 4º, 5º ano, não muito com o começo da faculdade. Na faculdade, eu posso dizer que as pessoas que marcaram mais, na minha graduação, quem mais marcou, acho que a minha vida, foi o Dr. Petro Sándor, que era médico, ele era húngaro, ele veio fugido da guerra, né? E como lá tudo foi de uma certa forma queimado, inclusive a universidade dele, ele nem tinha mais os diplomas, não tinha mais nada, ele aqui começou como psicólogo, né? E como psicólogo ele ficou trabalhando muito tempo. Ele introduziu bastante o Jung aqui na psicologia, né? Principalmente da PUC. Ele trabalhava muito com um trabalho corporal, então com ele eu fiz muitos cursos, né? Aprendi massagem, exercício de respiração, relaxamento, várias técnicas de relaxamento aprendemos com ele. Também assim, muito aprendizado de lidar com os sonhos, na linha do Jung, né? E foi mais ou menos dessa forma que eu saí da universidade, tendo um embasamento bastante grande na terapia corporal e também na teoria junguiana. Aí, então, eu fui fazer minha dissertação de mestrado, de 78 a 82. Na dissertação de mestrado, ainda bastante envolvida com esse interesse em trabalho corporal e trabalho mental e psicológico, emocional, eu resolvi fazer uma dissertação falando um pouco, tentando pesquisar um pouco por que algumas pessoas preferiam trabalhar com o corpo e outras preferiam trabalhar com a mente. Então, eu fui pesquisar com alunos da USP, alunos de 1º ano de psicologia e também alunos de educação física. Para ver, usei nessa época o teste do PMK, para medir um pouco aspectos da personalidade que pudessem fazer uma pessoa procurar uma coisa ou outra, né? E nesse mestrado, quando eu fiz as minhas matérias do mestrado, eu conheci a professora Yolanda Cintrão Forghieri, que também hoje pertence à academia, a cadeira 1 é dela. Ela também é uma psicóloga, feminóloga, e trabalha de uma modalidade bastante humanista. E ela foi uma pessoa que serviu de modelo para mim durante muito tempo. Eu me via no trabalho que ela fazia e me sentia bem trabalhando daquele jeito. Depois do mestrado, eu passei muitos anos ainda sem fazer o doutorado. E por quê, né? Porque eu estava vindo estudando desde, acho que 68, quando eu fiz o cursinho, até 82, então eu estava um pouco cansada de tanto estudo assim, nessa linha mais acadêmica. Então eu fui fazer uma formação em outras áreas um pouco mais alternativas, mas que iriam me complementar como psicóloga e psicoterapeuta, né? Que também eu sou psicoterapeuta desde que me formei. Então eu fiz cursos de terapia artística, fiz cursos de Douyin, fiz cursos de Reiki, fiz cursos de massagem, de relaxamento, aprendi técnicas de respiração,
e muitas outras coisas, né, que realmente acho que me ajudaram a me formar como psicoterapeuta. Eu passei esses anos todos, fazia muito tapeçaria, e aprendi um pouco também de mitologia, de astrologia. Então foram assim muitos e muitos cursos que eu fiz durante esse período antes de voltar para o doutorado. Em 1998 resolvi voltar para fazer o doutorado e a minha tese de doutorado foi sobre o domínio de pânico, um estudo do transtorno do pânico através da psicossíntese. Nessa época, eu tinha já encontrado a psicossíntese, já talvez há uns 10, 15 anos, e foi realmente a teoria na qual eu mais me interessei, na qual eu mais me senti bem trabalhando com ela, e é o que hoje eu chamo a minha família espiritual dentro da psicologia. Eu tinha ganho um livro de uma amiga minha e cheguei à conclusão que tudo que estava ali era exatamente aquilo que eu acreditava ser, em termos assim de estrutura humana, do homem como um ser espiritual. E ele usava também muitas das técnicas que eu aprendi durante todo esse tempo. Então eu acabei me formando mais nessa linha. Li tudo que eu podia, fiz uma especialização em psicossíntese pelo Instituto de Devon, né, lá da Inglaterra, e comecei realmente a publicar artigos sobre a psicossíntese, porque antes eu tinha publicado artigos mais sobre a clínica em si, enquanto eu estava diretora. Mas daí para frente eu comecei a publicar artigos em psicossíntese, e a psicossíntese é bom que eu fale um pouquinho, porque como pouca gente conhece, é bom que eu explique um pouquinho. O Roberto Assagioli, o criador da psicossíntese, ele era médico, neurologista e psiquiatra, formado ele nasceu em Veneza, na Itália, e lá ele fez a faculdade de medicina e foi depois fazer o seu doutorado com Freud e Jung no Instituto de Psicanálise daquela época, quando ainda Jung e Freud trabalhavam juntos. Depois disso ele foi fazer um trabalho lá com Bleuler, ficou lá acho que quase 2 anos trabalhando. Bleuler é o criador do termo da esquizofrenia. Aí ele voltou para a Itália. Chegando na Itália, ele viu que ele já sabia que aquele tipo de psicologia criada pelo Freud não satisfazia ele. Ele tinha uma outra visão de homem, né? Ele era um cara que foi criado de uma forma mais espiritualizada. Tanto a mãe quanto o pai tinham formação nesse sentido, e ele criou a psicossíntese. Então, daí para frente, eu comecei a trabalhar mais nessa linha, não só como professora, mas também como psicoterapeuta, né? E também como pesquisadora e também como escritora de livros de psicologia. Dos livros assim que eu escrevi, que eu acredito que sejam bastante importantes, para mim pelo menos, que eu gosto muito, um deles foi sobre a minha tese de doutorado, que tem o mesmo nome da tese, onde eu trabalho com clientes da clínica psicológica da PUC, né? E faço um trabalho com o transtorno do pânico, sendo os clientes sendo atendidos pelo médico e por mim, e eu faço a terapia deles, e a tese é sobre isso, a pesquisa é sobre isso. Depois eu escrevi um livro chamado As Virtudes na Qualidade de Vida e na Psicoterapia. Esse livro, na realidade, é uma somatória de algumas conferências que eu dei em congressos e alguns artigos que eu tinha escrito. Então, eu acabei criando esse livro, que é um livro que me dá bastante prazer, onde além de eu falar de como eu preparo o cliente para aprender a fazer exercício de meditação e relaxamento e meditação, eu falo também sobre a resiliência, o amor, perdão, espiritualidade, desapego, alegria, entre outras qualidades. O segundo livro
O terceiro livro eu fiz agora há pouco tempo com uma colega minha da faculdade sobre uma relação amorosa e sua análise psicológica. É um livro que trata mais de uma relação de um casal já meio fora do padrão, né, das relações normais, e também pessoas de mais de 50 anos. Também é um livro que saiu agora no final do ano passado. Escrevi vários artigos, né, que já estão todos na bibliografia, no livrinho que vai sair junto com o vídeo que vocês estão vendo. E eu gostaria de falar um pouquinho agora do patrono e dos meus antecessores. O patrono da minha cadeira, que é a cadeira de número 13, chama-se Dr. Renato Kell. Dr. Renato Kell ele era formado em farmácia aqui em São Paulo e depois ele fez medicina no Rio de Janeiro. Ele era um homem de bastante cultura, ele escreveu cerca de 30 livros, muitos artigos em revistas, jornais e magazines também. Ele se especializou muito nessa área da saúde pública, trabalhou aqui em São Paulo nessa área. Então ele foi reconhecido como patrono da cadeira 13. O primeiro ocupante, Dr. João Souza Ferraz, era formado em pedagogia e em literatura. Ele foi considerado assim, um grande professor, mestre, poeta, literato, pedagogo, psicoterapeuta. Ele atendia muito crianças e adolescentes e teve assim, bastante atuação nessa área no início, quando ainda não tínhamos psicólogos no Brasil, né? O segundo ocupante foi o Dr. Juan Pérez Ramos. Ele era formado em psicologia, ele nasceu na Espanha. Depois disso, quando ele participou da guerra civil de lá, depois da Segunda Guerra Mundial, depois foi para a Venezuela, onde ele trabalhou numa companhia petroleira e fez o seu doutorado lá. Depois ele foi para os Estados Unidos, onde trabalhou também como mais dentro da área da psicologia organizacional, fez especialização nessa área lá. Depois veio para o Brasil, fez novamente aqui o doutorado na Unifesp e deu aula lá, inclusive também deu aula no pós-graduação da USP. Para falar um pouquinho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre agora da recepção que eu tive na academia, né? Na academia, eu acho assim que o que eu acho de bom é porque lá se aceita pessoas de várias formações. Podem trabalhar em várias áreas da psicologia. Lá tem psicólogo organizacional, tem psicólogo clínico, psicólogo escolar, tem muitas qualidades de profissionais trabalhando. E também de várias áreas, né? Eu, inclusive, até achei um pouco estranho que eu pudesse entrar na academia com uma abordagem psicológica bem diferente, né? Que hoje ainda é bastante discutida, né? Inclusive, nós não temos isso na PUC, e acho que poucas universidades, ou talvez nenhuma no Brasil tenha, essa área funcionando como matéria obrigatória da graduação. Além de aceitar psicólogos das diversas áreas, o que eu acho assim, que a academia tem de importante é porque ela é uma depositária da história da psicologia no Brasil, né? Porque a psicologia no Brasil é bastante recente, né? O que a gente tem aqui? 50 anos, mais ou menos, que ela tem como profissão, assim, legalizada, com faculdade, com tudo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, porque isso vai ficar para a posteridade, né? As pessoas vão ter um registro de como foi o início da psicologia no Brasil. Que eu acho que talvez se não tivéssemos uma academia ou outras academias, né, a gente não tivesse essa possibilidade. Porque essa história às vezes se perde, né? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de falar da academia, né? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho como é que eu penso o futuro da psicologia no Brasil, né?
Eu acho assim que acreditando no homem como um ser espiritual, né? Dentro da psicossíntese, e eu também aceito que o homem é um ser espiritual, é o seu self, é o seu eu maior, é o seu eu superior, né? Que tem instrumentos para lidar com o mundo. E esses instrumentos é o corpo físico, é o corpo emocional, é o corpo mental, né? Então, acreditando nisso, eu não posso aceitar que a psicologia vai sempre ficar focada nos lados mais negativos do homem, na sombra, né? No inconsciente inferior, né? Eu acho que nós podemos, como psicólogos, ajudar o nosso cliente, o nosso aluno, a pessoa que trabalha na nossa repartição, a descobrir que ele tem um potencial positivo que ele pode trazer para a vida diária, né? E desse jeito a gente ajuda não só o homem que a gente está ajudando, mas também todo o entorno dele, seus familiares, seus colegas, seus amigos. E assim a gente vai tendo possibilidade de ir mudando, né, o nosso mundo, né? E hoje a gente vê aí tanta manchete, tanta notícia sobre, né, as catástrofes, sobre a poluição, sobre o aquecimento do mundo, né? E prevêem catástrofes grandes como fome, como sede, né? E isso poderá levar a nossa civilização como conhecemos até praticamente a uma diminuição muito grande ou até uma extinção, né? E nós como psicólogos não devemos nos preocupar com a nossa mãe terra em si, porque ela acaba cuidando de si mesma, né? Eu acho que nem que demore milhares, milhões de anos, um dia ela se restabelece. Mas a nossa raça, como conhecemos, depende muito do que nós vamos fazer, né? Eu acho que aí reside o poder da psicologia. É aí que ela pode, de uma certa forma, ajudar. Cada um ser que a gente ajuda a melhorar a si mesmo e melhorar o seu entorno, ela tem condição também de fazer com que isso se expanda e realmente a gente possa tomar uma consciência mais ecológica, uma consciência mais responsável, né? E acho que nós temos condição disso, né? Porque nós somos seres responsáveis, temos responsabilidade, temos o poder da vontade, da gente poder mudar o que a gente quer, né? Então eu acho que é mais por aí, né? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar, né? Dizer que eu tenho fé que a gente possa um dia realmente, né, melhorar a nossa psicologia, aceitando outras vertentes, né, que aceitam o homem também como ser espiritual e trabalhando mais as qualidades positivas do que só ficarmos no inconsciente inferior. Muito obrigada.